Seja você um cético ou um crente do paranormal, todos podemos admitir que há muito mistério em torno da vida após a morte. Como um cético, alguns tinham certeza de que fantasmas, espíritos e alienígenas eram uma invenção da imaginação. Isso até experimentarem algumas situações das quais simplesmente não conseguem encontrar uma explicação lógica. Desde que se sabe, existem pessoas que se enfiam na loucura para o desconhecido e tentam entrar em contato com o outro lado. No vídeo de hoje, ouça os relatos mais absurdos que os ditos investigadores paranormais passaram durante suas investigações. Eu estava investigando um antigo hotel, onde não havia outros ocupantes, exceto nossa equipe. Até mesmo o funcionário da recepção iria para casa e teríamos que ligar para alguém de lá se precisássemos de assistência. Eu e outro investigador estávamos fazendo uma sessão de EVP com um gravador de voz no saguão, onde havia um piano com uma placa que dizia: "Por favor, não toque". Eu normalmente obedecia às placas de aviso dos locais, mas às vezes você tem que ir contra as regras ao investigar. Então, comecei a tocar o piano. Depois de um curto período de tempo, meu parceiro disse: "Cara, isso dá arrepios". E nada de significativo aconteceu. Então seguimos em frente. Mais tarde, ao rever a gravação de áudio, dava para me ouvir começando a tocar o piano. Depois meu colega dizendo: "Cara, isso me dá arrepios". Mas em seguida, uma voz que não conhecíamos cantarolou: "Na na 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 na". Foi incrível. Nenhum de nós tinha ouvido isso durante a investigação, mas ficou claro o cantarolar no EVP. Sempre fui uma mulher sensível ao paranormal durante toda a minha vida. Então, em determinado momento, me senti obrigada a encontrar respostas. Uma das experiências recentes foi na casa de um dos membros de nossa equipe. Estávamos com um médium vidente e ele percorreu toda a casa, terminando no porão. Todo o seu comportamento mudou no momento em que cruzou a soleira, deixando eu e nosso investigador um pouco nervosos. Afinal, eles me chamavam de isca fantasma. O médium deixou claro que nenhuma mulher deveria ficar sozinha lá embaixo, visto que havia um ser sexual potencialmente violento na parte de trás do porão, bem como uma pequena criatura demoníaca que residia em um dos antigos poços. Então, naturalmente, foi exatamente o oposto do que fizemos. Eu e a dona da casa fomos ficar lá embaixo sozinhas. Por alguma razão, quando as luzes se apagam, eu fico com coragem. Então, naquele momento, chamei esse espírito e disse: "Então, eu ouvi que você gosta de mexer com mulheres. Se você me tocar, começarei a tirar minhas peças de roupa". Fui estúpida, né? Eu sei. Mas eu queria ter uma prova paranormal. Foi quando, de repente, senti um dedo firme saindo da base do meu pescoço, descendo pela minha espinha e terminando na parte inferior das minhas costas. Antes de qualquer coisa, tento ser cética. Procurei fios e coisas penduradas no teto, mas nada. Não tinha nada lá. Falei para a dona da casa para começar a tirar fotos minhas. Nelas, saíram uma névoa branca sólida envolvendo o meu corpo. Animada e perplexa, mantive minha parte do acordo com o espírito e tirei meu suéter. Segundos depois, senti uma mão repousar em minhas costas. Então a dona da casa engasgou, dizendo que algo havia roçado em sua perna. Em seguida, houve um som incrivelmente alto de algo pesado
sendo arrastado pelo chão. Saímos de lá logo em seguida. Ainda fico arrepiada quando penso que essa coisa poderia estar me seguindo até hoje. Meu marido e eu estávamos investigando uma antiga casa de ópera. Ela estava instalada no segundo andar de um prédio que havia sido construído no final de 1800. Na época, estávamos apenas nós dois lá, enquanto o resto da nossa equipe ficou no pub, um andar abaixo e do outro lado do prédio. Sentamos em uma cabine e tentamos usar nossa Spirit Box para fazer algum tipo de comunicação. Enquanto o aparelho escaneava o ambiente, pudemos identificar duas vozes diferentes, dizendo frases que não faziam muito sentido para nós. A certa altura, uma voz suave disse: 4 semanas. Então, naturalmente, perguntei o que eles queriam dizer com isso. Uma voz mais profunda e severa então surgiu e disse: pare de falar. Percebemos então que o espírito não estava falando conosco, mas sim com o outro, e sendo bastante agressivo em não querer que nos dessem detalhes. Nós insistimos de qualquer maneira e tentamos fazer mais perguntas. De repente, ouvimos um estrondo alto atrás de nós, vindo dos corredores escuros como breu. Parecia que uma tigela de metal tinha sido jogada com força e batido contra outra coisa. O clima instantaneamente ficou muito sombrio e nos fez sentir extremamente desconfortáveis, o que nunca havia acontecido conosco antes. Para 2 pessoas que nunca fugiram de nada durante uma investigação, com certeza conseguimos dar o fora daquela casa de ópera bem rápido. Estávamos investigando uma antiga prisão que foi transformada em museu. Estavam lá a equipe e eu, bem como o funcionário da loja do museu. Havia um porão na prisão que é muito frio e escuro, e lá há 2 salas amplas, bem como uma sala menor que foi chamada de Sala Gelada, que recebeu esse nome por ser realmente frio lá dentro. E durante o inverno é onde os cadáveres eram armazenados. Quando o chão estava muito frio, era difícil cavar sepulturas. Assim, a prisão guardava os corpos dos detentos falecidos na sala gelada, até que o tempo esquentasse o suficiente para cavar as sepulturas. Havia 2 grupos nesse porão, fazendo sessões investigativas. Um estava perto da sala gelada e o outro em um depósito aberto, que é o grupo ao qual fui designado. Ambos os grupos tiveram que falar baixinho para não perturbar um ao outro, pois estávamos todos bastante próximos. Ao fazer uma sessão usando uma lanterna para a comunicação com os falecidos, começamos a fazer perguntas e obtivemos respostas. Quando perguntado se o espírito que se comunicava conosco era um preso, a luz da lanterna começou a piscar. De repente, ouvimos uma música de violino muito distinta vindo da sala ao nosso lado, onde estava o outro grupo. Todos nós pulamos e corremos até eles para ver de onde estava vindo. O grupo da sala gelada olhou para nós com um olhar confuso em seus rostos. Eles disseram que nenhum deles tinha ouvido a música. Meu grupo disse que isso seria impossível, pois a música era muito alta e distinta. Como poderíamos ter ouvido, mas eles não? Enfim, o tempo da sessão acabou e era hora de subir com os grupos. Subimos as escadas para o andar principal e eu estava conversando com o balconista sobre o que havia acontecido. Ele riu e disse que não estava surpreso. Afinal, enquanto pesquisava registros antigos da prisão, ele descobriu que havia um preso que era um violinista muito talentoso. No ano passado, visitamos um túnel localizado nos arredores de Doncaster, no Reino Unido. O túnel
tem relatos de uma garota fantasmagórica que aparece depois de ser chamada por seu apelido. Acredita-se que ela teria sido uma garota cigana que foi atropelada e morta por um trem no túnel depois de vender trapos no mercado local durante o século XIX. É dito que sua mãe amaldiçoou o túnel e todos aqueles que ousaram chamar seu apelido. Investigamos o túnel e às vezes ouvimos batidas e sons vindos da parte de trás do túnel, mas fora isso, foi uma noite tranquila. Saímos do túnel e nossa médium estava sentindo um homem de pé nos observando de cima do túnel. Fizemos mais algumas investigações e nada realmente se materializou. Então, decidimos encerrar a noite e voltarmos para os carros. Começamos a fazer um ritual de proteção na nossa saída. Enquanto estávamos de olhos fechados, a médium começou a falar e eu podia ouvir um barulho de passos vindos de todos os lados ao nosso redor. Abri os olhos, mas não havia nada. Então os fechei novamente. Mais uma vez, ouvi algo andar. Então abri meus olhos e novamente não tinha nada. Na terceira vez que ouvi, abri os olhos e vi um homem segurando uma tocha no topo do caminho perto de nossos carros. Eu disse: "Alguém tá ali." O homem ficou lá e então gritou: "Polícia, pare!" e começou a ir em direção ao meu carro. Fomos rapidamente até nossos carros e quando fizemos isso, o observamos caminhar do topo da colina até o meu carro, apontando a tocha diretamente para o meu carro antes de simplesmente desaparecer. Quando chegamos aos carros, ele não estava mais à vista. Os carros estavam cercados por arbustos, então ele não poderia ter entrado sorrateiramente neles, não com aquela tocha. Ele não tinha corrido de volta ao morro, porque nós o teríamos visto. Verifiquei embaixo do carro, ao redor, e até procurei carros estacionados nas proximidades para ver se havia uma maneira dele ter fugido. Mas não havia. Ficamos então questionando quem ou o que tínhamos visto. Fiquei bastante abalado e meus pensamentos eram que se fosse uma pessoa real, onde ele poderia ter ido? Estaríamos em perigo? Voltei para casa e pedi a um historiador que conheço para pesquisar a área para mim e o que ele me falou foi incrível. Um homem morreu na construção do túnel em 1800 e caiu do topo do túnel. Não apenas isso, mas nos últimos anos vários assassinatos ocorreram ao redor da área arborizada do túnel, o que significa que o espírito de um policial morto ali não estaria fora de cogitação. Também falei com a polícia local, que afirmou que não tinha policiais lá naquela noite na área, e se fosse realmente um policial, teria nos abordado. A possibilidade de eu ter acabado de ver a minha primeira aparição parecia cada vez mais provável. Meu instinto foi confirmado ainda mais quando uma equipe paranormal local veio até mim e disse que também tinha visto um homem na área. Talvez antes dessa experiência eu fosse ingênuo demais para pensar que um fantasma pudesse parecer tão real, tão sólido quanto nós, e pudesse interagir tão bem quanto ele. Mas isso deixa uma pergunta agora, e é a seguinte: se os fantasmas podem parecer tão reais quanto na vida, como nós realmente sabemos quando vimos um fantasma e que a pessoa que está ao nosso lado não é um fantasma também? Até a próxima. Obrigado.